Ok, estamos aí ao vivo mais uma vez. Estamos ao vivo mais uma vez, dando sequência aí aos nossos estudos. Louvamos a Deus aí pela presença de todos. Estaremos dando sequência aí aos nossos estudos. Queremos aqui agradecer ao Eterno por mais essa oportunidade. Bem-vinda aí a Célia. Boa tarde. Ok, está travando. Espero que a transmissão seja boa para todos. Lembrando que estamos tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, mais uma vez, nós queremos desejar que tudo que for falado, tudo que for meditado aqui, seja do agrado do nosso Deus, que suba a Ele como cheiro suave, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Louvamos a Deus aí, podermos estarmos aí abordando esses assuntos tão profundos. Lembrando que temos uma grade de 24 estudos. Estamos aí no estudo número 15. Ok. Maria José também está conosco. Shalom. Célia, eu espero que esteja boa aí a transmissão. Então queremos pedir a Deus que estejamos sempre em posição de recebimento, esperando que o Espírito do Eterno possa estar aí nos trazendo revelações, iluminações das verdades do nosso Deus. Como todos recordam, terminamos o estudo número 14, aonde pudemos abordar o assunto restaurando a identidade do Eterno e do seu ungido, do seu Mashiach. Podemos ver ali que, em razão de toda essa nossa restrição, de todos esses bloqueios que nós passamos a ter em razão da queda, nós tivemos no decorrer dos tempos, dos séculos, desde que o homem perde ali o seu status de íntima comunhão com Deus que tinha ali no Éden, essa perda de consciência, vamos dizer assim, esse fracionamento da mente, todas essas restrições e bloqueios advindos disso, fez com que a humanidade tivesse dificuldades de identificar o Criador. Então vimos que o homem e a humanidade passa a adorar a criação e as criaturas ante o Criador. Paulo já menciona isso lá na Epístola aos Romanos. E dentre as restaurações que o Eterno está empreendendo, desde que o homem saiu do Éden, está a santificação do seu nome. Nós abordamos isso no estudo anterior. Essa restauração, ele vai santificar novamente o seu nome que foi profanado entre as nações. Como lemos ali na profecia de Ezequiel, lemos também a profecia de Oséias, em que o Eterno diz que nos últimos tempos, e isso ocorrerá, obviamente, com a vinda do Mashiach, o Messias, ele vai retirar da boca dos homens
o nome dos deuses pagãos, que ali nas Escrituras está feita a referência de Baalins. Nós vemos isso na profecia ali, o profeta Oséias traz ali em seu livro. Então vimos tudo isso, e dentro dessa sequência de entendimento, nós vamos iniciar hoje o estudo número 15, onde, como nós vimos no estudo anterior, que não só o nome do Eterno foi profanado, mas também do seu ungido, do Mashiach, e juntamente com o Mashiach, como nós vimos lá, todos os que são enviados pelo Eterno padecerão rejeições, não serão compreendidos, terão a sua identidade distorcida, sua missão distorcida. Isso ocorreu não só com os profetas, mas com o Mashiach. Sabemos que ocorreu com os apóstolos e com os verdadeiros enviados do Eterno. Isso ocorre até os dias de hoje. Isso tudo em razão de todas essas resistências, esses bloqueios e restrições que nós já temos falado, que o homem possui desde que privilegiou a materialidade. Em outros termos, isso podemos dizer que foi a queda. Passamos a privilegiar o aspecto material da criação. Por isso que temos toda essa dificuldade. Shalom Kulam, para o Jaziel, Deus o abençoe aí também e a sua família. Então nós vimos que a imagem do Mashiach está distorcida em razão das misturas. Procuramos ver ali que tudo que o Eterno estabeleceu como princípio, inclusive da guarda da Torá, com respeito aos tefilins, que até hoje os judeus guardam esse preceito, as suas rezas. Nós vimos que também esse espírito da Babilônia, que no Apocalipse é visto como a grande Babilônia, a prostituta, a besta, ela também se utiliza desses mesmos princípios. Quando nós falamos em tefilim, estamos falando de algo que estaria na testa, que são aquelas caixinhas que os judeus colocam na testa ao orar, e nas mãos aqueles filactérios. E quando nós lemos ali no Apocalipse, a besta também tem a sua marca, o Eterno também possui uma marca, lemos isso, Paulo fala sobre isso. E nós vimos ali que a besta também vai se utilizar desse mesmo princípio, marcando aqueles que não têm a marca do Eterno, marcando nas suas testas e nas suas mãos o número da besta. Todos conhecem, que é 666. Então abordamos sobre isso, essa marca, abordamos sobre a linguagem que Yeshua, que os apóstolos utilizaram para esse espírito do engano, dessa apostasia. Por isso que Paulo fala que a vinda do Mashiach não viria sem antes que viesse a apostasia, o filho da perdição, o iníquo, o que João vai desmembrar em Anticristo. E eles diziam que já estava no meio deles. Então não é bem o que nós estamos aí presenciando e ouvindo, quando nós ouvimos de que ainda virá o Anticristo, aparecerá um personagem que estará marcando aí todas as pessoas. A gente tem que ter cuidado, nos concentrar naquilo que o Eterno está dizendo, para que não venhamos a incorrer em distrações. E esse é o intuito também desse espírito da besta. Por isso que ela é chamada de prostituta, já vimos isso, a grande meretriz,
a feiticeira, né? Ela se utiliza de feitiçaria, de encantamentos. E isso é muito sutil, porque nós podemos perceber que Paulo já advertia sobre isso, quando ele diz que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Vimos que existe toda uma estratégia das impurezas de trazer, né, esse engano, de transfigurar algo que aparenta ser de luz, mas não é de luz. São as trevas. Então nós vimos tudo isso, o quanto nós estamos envolvidos em nosso contexto, não só religioso, mas até cultural, de hábitos que já nascemos sendo influenciados por eles, como festas que aparentemente são de confraternizações, como o Natal, o Ano Novo, a Páscoa. Tudo isso aí teve um desenrolar no decorrer da história, um enfoque com influências muito fortes de sincretismos religiosos, de misturas, sempre se utilizando, nunca vamos esquecer disso, e é por isso que engana. Existe algo ali de santidade, existe algo ali de luz, que nós temos que entender que a queda trouxe esta realidade, essa casca, esse bloqueio, sempre me refiro. Os nossos sábios, eles explicam que esses bloqueios existem em vários níveis. E um desses níveis no qual nós nos encontramos é o nível onde está presente, não é, o bem e o mal. Estão misturados. E isso foi resultado também da queda. Então, diante disso, nós ficamos assim, bem admirados, né, vamos dizer assim, bem surpreendidos diante dessa realidade de que estamos em meio a muitas misturas, a muitos enganos. E, obviamente, a identidade do Eterno, de seu Mashiach, está incluída em tudo isso. E estamos também sujeitos a tudo isso. Por mais que a gente se mova em conhecer, em buscar a verdade, temos que entender de que ainda estamos em um corpo, ainda estamos dentro de uma realidade oriunda da queda, estamos diante de uma situação de inimizades, né, vamos dizer assim, entre o bem e o mal, até mesmo dentro de nós. Paulo fala sobre isso, do homem carnal e o homem espiritual. Isso vai nos acompanhar até o túmulo. Mas por mais que a gente se engaje, né, procure buscar a verdade, nós sempre vamos estar sujeitos e influenciados por esses enganos. Então esses assuntos, gente, que nós estamos tratando aqui, é como se fosse um clamor, né, uma voz no deserto, para que todos nós que temos ouvidos para ouvir, a gente venha a ouvir e venha a buscar em Deus, que a gente possa estar cada vez mais tendo lucidez, tendo iluminação, para que a gente possa prosseguir aí agradando ao Eterno e contribuindo. Isso que é muito importante nós sabermos, contribuirmos para a vinda do Mashiach. Isso nós temos que fazer para aqueles que fazem parte do corpo do Mashiach, okay? Daqueles que realmente são membros do seu corpo. Ele utilizou o termo varas, né? Ele é a videira e nós somos as varas, que
temos que estar ligados a ele, do contrário não daremos luz, não daremos frutos. Então nós temos que estar conectados com Mashiach, participando dos seus sofrimentos. Por isso que ele sempre advertiu de que no mundo nós teríamos tribulações, que se o mundo perseguiu, iria perseguir a nós, porque esse mundo, o reino dele não pertence a esse mundo, o meu reino não é deste mundo, como ele disse. Ele estava falando, obviamente, desse sistema que hoje opera entre nós, até o dia em que o Eterno estabelecerá o reino do seu ungido, do seu Mashiach. E até lá, todos nós temos que contribuir para isso. Ok? Estamos diante de um cenário de ocorrências aí, não só no Brasil, mas no mundo, onde nós vemos nitidamente o quanto as impurezas estão prevalecendo, quanto as ações das pessoas vão cada vez mais alimentando, né, essas impurezas, fortalecendo essas impurezas e, consequentemente, afastando cada vez mais o homem da conexão com o seu Criador. Então, cabe a nós que temos esses entendimentos, temos esse privilégio de, com as nossas ações, com a nossa alma, estar aí contribuindo, né? Construindo aí um ambiente onde a vinda do Mashiach, que vai estabelecer definitivamente este reino do Eterno, onde cumprirá as profecias, de que todo olho verá essa glória, de que esse conhecimento vai cobrir a terra como as águas cobrem os mares, como nós sempre temos falado. Quem vai efetivar tudo isso é o Mashiach. Obviamente, Deus criou esta alma para isso. Mas até lá nós temos que contribuir com as nossas almas. E quando eu falo com as nossas almas, eu estou falando da nossa mente, da nossa fala e das nossas ações. Essas são as vestimentas, podemos dizer assim, da nossa alma. Então, muito cuidado com o que se pensa, com o que falamos, com o que fazemos, as nossas ações. Isso pode construir mundos ou pode destruir mundos, já diziam os nossos sábios, sábios do nosso povo. E é o que está ocorrendo, gente. A maldade está imperando, está crescendo diante de tudo que estamos vendo aí na sociedade. Vou falar sobre isso, sobre esses assuntos, é muito importante para nos trazer lucidez, né? Shalom Ayoneco, boa tarde, tudo de bom aí para a Valquíria, do lado de vocês. Então hoje nós vamos estar dando início, nos aprofundando um pouquinho mais do assunto Mashiach, do assunto Messias. Isso é muito importante, porque, como vimos no estudo passado, se existe uma verdadeira identidade do Eterno, do seu ungido, e se estamos diante de toda uma mistura e sincretismo, qual a referência a seguir? Aonde encontrar a verdadeira identidade? Ou pelo menos um norte, um referencial, porque só o Mashiach ele trará definitivamente cumprimento da profecia de que naquele tempo só um será o Senhor e só um será o seu nome em toda a terra. E as nações vão buscar o Eterno no monte do Senhor. Isso está nas profecias, não é em outro lugar, é no monte de Yerushalayim, que existirá no mundo físico, templo reconstruído, no mundo espiritual, o que nós vemos ali registrado no Apocalipse como a Nova Jerusalém,
que desce do céu, que descerá do céu como uma noiva ataviada. Estamos falando aí dessa comunidade dos remanescentes, que Deus chama dos primogênitos. Nós já sabemos que se trata desse Israel, não só físico, mas espiritual, desse remanescente, que nas Escrituras, como sempre falamos, somente um povo é identificado. Nós vemos isso ali quando Moisés vai a Faraó. Moisés diz a Faraó que só existe um povo que tem essa denominação. Aliás, o Eterno fala a Faraó através de Moisés, para que deixasse o seu primogênito sair. Ok? Então, diante de tudo isso, sabendo de que temos que ter um referencial para identificarmos, né? Ou termos um norte, um foco para buscarmos essas verdadeiras identidades, ou prosseguir até que o Mashiach volte e traga isso definitivamente. Esse referencial é o nosso povo, é o povo de Israel. Nós já vimos no estudo anterior que o próprio Eterno diz isso, que ele será conhecido, esse é o nome dele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Elohim Livrim, o Deus do povo de Israel, por todas as gerações e eternamente. Nós lemos esse texto lá em Êxodo. Então, quando falamos de Mashiach também, gente, nós temos que entender que também o nosso povo tem as suas revelações. Eu peço ao Eterno que possa tomar as minhas palavras, tudo o que eu pretendo expor aqui, e fazer com que vocês entendam. Eu já peço ao Eterno que a mente de vocês estejam abertas, para vocês perceberem esses segredos. Por isso que o título do nosso estudo é Mashiach, Segredos Revelados, que nós vamos trazer aqui referências, revelações do nosso povo, do povo de Israel, com respeito ao Mashiach. Não é uma mera interpretação do nosso povo. Nós vamos ver que o nosso povo, quando eu falo nosso povo, eu falo de rabinos ortodoxos, que pela permissão do Eterno, eu já disponibilizei esse vídeo não só no meu canal do YouTube, mas também no Facebook, do Shimcha Peribod, um rabino ortodoxo que reside hoje no deserto de Israel. Ele fez uma live, gravou um vídeo, onde traz revelações profundas sobre Mashiach. E ele menciona o nome do Mashiach, Yeshua. E ali ele traz referências de Yeshua em várias festas judaicas, em escritos dos Rabanam, dos grandes sábios do nosso povo. Só que uma frase muito conhecida dos judeus, que ele menciona ali, que de vez ou outra eu faço referência, é de que os judeus têm um ditado em que eles dizem que aquele que tudo sabe, nada fala. E aquele que tudo fala, nada sabe. Então o nosso povo, não se enganem, eles têm muitas revelações do Mashiach, só que eles não falam. Em razão da figura do Mashiach, está em todos esses sincretismos e misturas das nações. Foi profanado entre as nações. Ok? E aí muitos não entendem que os judeus não aceitam a Jesus como Messias. Jesus como Messias, em um aspecto, foi dado às nações.
porque as nações estão na diáspora, estão nas misturas e nos sincretismos religiosos, e nós fomos contados nesse meio. Sempre temos falado sobre isso. Falamos sobre José, sobre o paralelo que existe entre José e o Messias, que José estaria dentro das misturas para poder salvar não só o seu povo, mas salvar vidas. Como ele mesmo disse aos seus irmãos: eu fui enviado adiante de vocês para salvar vidas. Eu fui enviado às misturas, àquele par, aos bloqueios, ao sistema babilônico, vamos dizer assim, mesmo porque era o Egito ainda, mas entendam no sentido do espírito. No Apocalipse é chamado de Babilônia, estava ali presente também. E ali ele pôde, com a sua fé, com a sua retidão, ele foi testado em várias áreas, nós vemos alguns registros sobre isso. Foi testado na sua paciência, quando foi injustiçado, levado à prisão injustamente. Foi provado na tentação ali da mulher de Potifar, onde ele guardou o brito, a aliança, não é, da sexualidade que está no prepúcio. Isso é um outro assunto, um outro estudo. Mas ele foi testado, foi aprovado através da sua retidão. Ele pôde ali, no meio de toda a mistura, dar forças, dar méritos às gerações que viriam depois, que estariam no cativeiro, e que no momento mais delicado do povo, onde eles estavam prestes a serem assimilados pelo Egito, vem do próprio povo uma força, um clamor, em razão de tudo aquilo que eles estavam passando no Egito. E esse clamor veio em razão dos méritos de Yosef, de José. E foi em razão desse clamor que o Eterno envia Moisés para libertar o povo. Da mesma forma, gente, o Eterno também providencia, como ele providenciou uma alma elevada como Yosef, para cumprir aquela missão. Ele também envia o seu filho, envia um justo, para que pudesse, nas palavras do próprio Yeshua, do próprio Jesus, pudesse buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para isso, esse Yeshua, esse Mashiach, ele teve e está na impureza. Tenho falado isso muitas vezes, digo até às vezes, para que perdoem, pelas vezes que sou repetitivo, mas é para que nós fixemos cada vez mais. Eu sempre tenho dito de que o Mashiach, ele mesmo declarou de que ele não veio senão para os perdidos da casa de Israel. E como eu trago aqui também da leitura rabínica dos nossos sábios, do nosso povo, eles dizem que o Mashiach, ele está nas portas de Roma, trocando as feridas daqueles que entram e saem de Roma. Roma ali é uma linguagem desse sistema babilônico. O Apocalipse diz que o seu povo estaria, que deveria sair lá no Apocalipse. A linguagem rabínica que também o Mashiach estaria no telhado do Beit HaMikdash, do templo, que é uma linguagem para dizer que o Mashiach está no local impuro do templo, que é no exterior do templo, no telhado do templo. Eu trouxe um estudo onde está nos evangelhos que o próprio Mashiach, ali no deserto, na tentação, ele foi levado ao pináculo do templo para ser testado.
é uma linguagem rabínica, que ele estará no telhado do templo, porque é uma simbologia, uma representação das nações, das impurezas, da parte exterior da santidade do templo. Entende? Então é do conhecimento do nosso povo de que o Mashiach ele vai estar também no meio das impurezas. Estará nas nações para buscar os perdidos da casa de Israel. O seu ministério foi marcado por ele estar no meio de pecadores e publicanos. Foi tocado por leprosos. Começou o seu ministério em Cafarnaum, que é uma região de gentios. Cumprimento de profecias, como está registrado nos Evangelhos, nós já demos esses estudos. Quando ele foi para o Egito, de lá regressou para cumprimento de profecias de Isaías, onde é dito que o Eterno chamaria o seu filho do Egito. E ali no contexto da profecia está se referindo aos dispersos da casa de Israel, que estaria nas nações. A morte das crianças por Herodes, onde é dito que Raquel chorava, pranteava pelos seus filhos. E os evangelhos fazem referência a uma profecia de Ezequiel, onde é dito, de Osés também, onde é dito que Raquel representa por ser a mãe de Yosef, e José era pai de Efraim, e Efraim é representando as profecias como as 10 tribos, os dispersos que estariam nas nações. Raquel chora pelos seus filhos que estão na dispersão, que estão na diáspora. E lá a profecia diz que ela seria consolada, que o Eterno traria o seu povo e está trazendo o seu povo. Não sei se vocês estão entendendo essa linha de entendimento que estou dando rapidamente, mas nós já abordamos em vários estudos. Isso tudo é para dizer, gente, que o nosso povo ele tem uma revelação profunda do Mashiach. Temos falado sobre tudo isso em alguns momentos. Falamos no estudo anterior da obra do Eterno em santificar novamente, não só o seu nome, mas o seu ungido. Então é mistério e no estudo de hoje que estamos dando início, nós venhamos a nos aprofundar um pouco mais nessas revelações que o nosso povo nos traz do Mashiach. Ok? Então a gente, para dar início, temos que entender que essa era presente nossa é marcada por uma resistência entre o bem e o mal, entre o espiritual e o material. Nós já temos visto isso. Um poder será mais forte do que o outro. Existe uma mistura. Temos falado de que existe um período em que prevaleceria o reino do Sol e um período ou uma era que vai prevalecer, e aí sim por toda a eternidade, o reino da Lua. O reino do Sol nós sabemos que está associado a Edom. Por isso toda associação e influência do solo invicto, adorado não só em Roma, através da figura de Mitra ou do deus Hélio, nós já vimos isso, e que acabou influenciando e sendo incorporado na imagem, na identidade do verdadeiro Yeshua. Estudamos isso no estudo anterior. Então, esse período, esse reino solar, está identificado com Edom, com Esaú.
Isso tem um período para prevalecer. Estamos nele ainda. Podemos dizer que estamos no crepúsculo. Crepúsculo aqui é referência quando o sol está se pondo, para que possa surgir a lua, quando ela está, obviamente, cheia. Então estamos no crepúsculo porque estamos no momento da vinda do Mashiach, que trará o reino do Eterno. E esse reino está associado com o seu povo Israel e com Jacob, que é representado pela lua. Por isso que o calendário judaico, ele é, e as festas judaicas são estabelecidas com referência à lua. Ok? Isso é só um outro assunto, um estudo à parte, só para vocês terem uma ideia do que está ocorrendo em nosso tempo. Por isso que os apóstolos perguntaram em Yeshua em Atos: é nesse tempo que restituirás o reino a Israel? E ele falou que esse tempo só o Pai sabia, nem o mesmo Filho. Só ele sabia o que iria estabelecer pelo seu poder. Isso é porque estamos ainda na vigência, vamos dizer assim, deste reino da lua, aliás, do sol. Então procurem conectar, gente, o que estamos falando. Se estamos de um período solar, se no povo de Israel, que também já tinha influência da adoração ao sol, só ler lá o profeta Ezequiel, vocês vão ver, dentro do próprio templo, os sacerdotes já adoravam o sol. Isso trouxe a ira do Eterno. Mas também no decorrer de todo o tempo, todas as épocas, séculos, até chegar em Roma, essa adoração ainda se fez presente. Naquela ocasião, com Deus Hélio, com Mitra, com Saulo Invictus. É o mesmo personagem, que acaba influenciando Yeshua, a imagem de Yeshua, e temos a imagem de Yeshua transfigurada, que está presente nas nações. Então não é difícil de entender de que todo esse sistema que estamos vivenciando, inclusive religioso, não só político, das nações, mas também religioso, e aí estamos falando do cristianismo, faz parte deste reino solar. Por isso que somos regidos pelo o calendário nosso é solar. As nossas festas têm que dizer nossas porque estamos inseridos. São influenciadas pelo sol. E o próprio Jesus também teve, no caso Yeshua, verdadeiro Yeshua, teve a sua influência também do Deus solar, que era adorado através da representação do sol. Isso nós vemos presente na imagem de Yeshua ou de Jesus, na sua auréola, que é sempre visto, e Mitra possuía, na ênfase da representação do cristianismo com a cruz. Estou trazendo alguns pontos no nosso estudo de Evidências do Engano. Porque a cruz até o V século, ela não era considerada como símbolo dos discípulos de Yeshua, ou dos primeiros cristãos. Isso foi estabelecido depois pela igreja. E nós
se nós pesquisarmos, está no estudo Evidências de Umbanda, que vocês confiram lá, que eu trago imagens, gravuras da representação agora do deus Dionísio. O deus Dionísio tinha toda uma associação com a imagem da cruz, do crucificado. Era o deus do vinho e das orgias, deus Dionísio. Obviamente, todo esse sincretismo acabou influenciando o cristianismo com esses símbolos. Ok? Isso é importante a gente saber, só para a gente destacar o quanto estamos em meio a misturas, e até mesmo nós, partes que somos das nações, estamos inseridos, pelo menos para alguns, né, que tem que estar na Babilônia, estamos inseridos neste meio. Ok? Só que, como filho pródigo, por mais que a gente esteja em meio aos porcos, isso foi o significado de Yeshua ter trazido aquela parábola, para entender isso. Por mais que a gente esteja nas impurezas, no meio dos porcos, no meio da prostituição, que é associada à idolatria, nós temos que cair em nós temos que retornar à casa paterna, temos que fazer um êxodo. Por isso, vejam e confiram lá o estudo Êxodo de um Povo, nosso êxodo. Nós falamos de forma mais pontual sobre isso. Então esse êxodo, muitas vezes, não será geográfico, nós não vamos sair daqui para voltar a Israel. Mas deve ser para todos, a nível de consciência, da sua alma, do seu entendimento. Nós temos que fazer esse retorno à casa paterna. Iremos encontrar um filho mais velho, que terá ciúmes. E falamos sobre isso várias vezes, associado aos judeus. O próprio Eterno diz isso nas profecias, de que trará ciúmes aos judeus de um povo que não era povo. Paulo fala sobre isso. Oséias fala sobre isso. O Eterno falou a Moisés sobre isso. Por que de um povo que não era povo? Porque o povo de Israel, gente, as 10 tribos, elas estará nas nações. A grande maioria já perdeu toda a corrente de gerações, nem sabe que são parte das 10 tribos. Provavelmente nós mesmos poderíamos ser parte das 10 tribos, mas que pelas misturas nós já perdemos, inclusive sanguínea, toda a possibilidade de se fazer uma identificação genética como parte desse povo. Ok? Isso já é um assunto à parte também. Mas entender que, pelas palavras de profecia, o Eterno, por mais que o homem ele já tenha perdido a sua identidade, o Eterno, por ser Deus, ele não perdeu a identidade do seu povo. Está providenciando meios, porque ele diz que mandaria pescadores e caçadores. Nós já lemos essas profecias, já estudamos sobre isso. Por isso que Jesus vai chamar e formar o seu corpo apostólico dentre os pescadores, para cumprimento de profecia de Jeremias. Falamos já sobre isso. Por isso que ele falará não só aos apóstolos, aos seus enviados, que eles serão pescadores de homens, cumprindo as profecias, gente, de que estes homens que estarão nas nações, é ide por todo mundo, vocês entendem agora por que é ide por todo mundo, e anunciar essa notícia, esse evangelho, é para cumprimento de profecia, para buscar os perdidos à casa de Israel.
estão nas nações. E dentre os perdidos da casa de Israel estarão os estrangeiros, que o Eterno sempre acolheu quando eles também retornam, quando eles também voltam-se para o povo de Israel. Entendem? Esse é o verdadeiro Evangelho. Essa é a verdadeira notícia que Yeshua deixou. Ele não veio fundar a religião. Ele deu uma ordem muito clara: ide antes de tudo, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, gente, isso é muito importante. Nós sabemos, nós sempre temos falado sobre isso. Vocês procurem sempre fazer as perguntas aí na caixa de texto. Esse sonho ilude os sonhos de José. Também, como Jaziel coloca aqui, né, que vão se prostrar. É isso aí. Temos muitas profecias aí, muitas revelações aí. Então estamos em meio, no nosso tempo, a todas as resistências no momento. Ok? Porque estamos em meio a essas inimizades, onde está presente o bem e o mal, onde temos a influência desse sistema, né, do sol solar de Edom. Vejam também o estudo do juízo de Edom. Às vezes o bem é vitorioso e às vezes não. Cada mandamento que praticamos, cada conhecimento divino que adquirimos, vocês vão entender agora o nosso trabalho. Se o trabalho das impurezas é influenciar pessoas que não buscam o Eterno, o bem, influenciar pessoas para que alimentem as impurezas, para contrapor a isso, para reagir a isso. Os filhos da luz, como Paulo fala, os filhos do reino, e tem um trabalho a fazer. Qual é? Cumprimento de mandamentos, conhecimento do divino, e aí é o verdadeiro conhecimento. Isso vai possibilitar nós atrairmos para nós e para o mundo, para a sociedade, a presença divina. Vocês entendem? Vocês conseguem entender o significado que Yeshua disse na oração do Pai Nosso? Quando nos ensinou a nós homens, não aos anjos, que só nós temos essa autoridade, por sermos alma vivente, filhos de Adão, teremos. Quando ele diz na oração, aquele trecho: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então muitos oram a oração do Pai Nosso, leem esse trecho, mas não observam o que está sendo dito aí. Está sendo dito que, ou demonstrado ali, que só nós temos essa autoridade de trazer o reino, de estabelecer aqui na terra as influências desse reino, a vontade do reino, como é feita no céu. Esse é nosso trabalho, isso é trazer a Shekhinah, trazer a presença divina para esse mundo, para essa dimensão. Isso nós temos essa função, essa atribuição. Obviamente que o Mashiach é uma alma criada que vai trazer de uma forma muito mais evidente e forte essa presença. Mas nós temos, como seus discípulos, como parte do seu corpo, trazer a presença divina. A santidade invisível se acumula através dos anos e gerações até finalmente ser revelada depois do advento do Mashiach. Então, invisivelmente, de forma invisível, a santidade está sendo acumulada pelos poucos, mas está.
através dos anos e gerações, até o advento do Mashiach. Então, como sempre temos falado, a vinda do Mashiach é fundamental para o cumprimento das profecias, para que a gente fique livre definitivamente de todos esses dilemas de nós mesmos, de todas essas restrições, toda essa luta que temos conosco mesmo, diária. Conforme nós vamos nos aproximando em fazer a vontade do Eterno, mais nós somos expostos pelo próprio Eterno, mais eu vou ter que odiar a minha vida, como Yeshua falou, para salvá-la. E aquele que salva a sua vida vai perdê-la. Porque a ordem natural é de restauração, é de estar indo contra todo um sistema que nós estamos inseridos, que faz parte, inclusive, do nosso DNA. Porque todo esse aspecto que eu mencionei dos instintos negativos, que Paulo chama de alma animal, do homem animal do corpo, do homem carnal, está ligado ao nível de nossa alma que nós já estudamos sobre isso, que é a Nefesh, termo no hebraico, que está lá em Levíticos, que a vida está no sangue. O termo ali no hebraico é Nefesh, a alma está no sangue. Está sendo dito ali apenas esse nível elementar do homem, que é o instinto negativo, o instinto animal. Então esse elemento aqui identifica em nós toda essa realidade que estamos vivendo nesse tempo presente. Josiel diz aqui: meu irmão, gosto muito do seu trabalho, com muita verdade, muito conhecimento, objetivando. Ok, se está contribuindo, estamos aqui para, como todos nós, não só eu, para contribuir aí, para sermos canais do Eterno, né? De não represarmos aquilo que o Eterno tem nos revelado. Então que Deus possa estar aí abrindo cada vez mais, né, o nosso conhecimento. Mas não só conhecimento, mas temos que nos posicionar também. Então, por outro lado, as más inclinações trazidas para o mundo através das transgressões da lei, isso é que traz as impurezas, não possuindo existência real própria, semelhante à escuridão, que é meramente a falta de luz, são eventualmente neutralizadas e devolvidas à nulidade. Então, veja bem, gente, a nossa má inclinação, que é alimentada cada vez mais por essas transgressões da lei divina, faz com que a gente não tenha nem existência própria. Ok? Porque tudo aquilo que nós entendemos de existência, aquilo que nós vemos, é temporal. Paulo fala sobre isso. Que o que é invisível, aquilo que não vemos, é que é eterno. Então a nossa própria existência que nós estamos envolvidos, daquilo que vemos, na verdade, ela não é real. Nós falamos um pouco sobre isso. É temporária, é real enquanto cumprimento de propósitos. Mas quando nós vamos para o túmulo, tudo isso é desligado. E entramos dentro de uma realidade que faz parte das nossas almas. Então, semelhantemente a isso, a escuridão também, ela não existe.
A escuridão ela só vem a existir pela ausência da luz. Esse é um outro estudo também. Mas entender que a escuridão ela existe apenas para um propósito, muito bem definido pelo Eterno na criação. Então, essa própria existência nossa, que não é real, elas são eventualmente neutralizadas e devolvidas à nulidade. Por isso que o corpo, ela tem que voltar para o pó. E o espírito para o Eterno que o deu. Como diz Hebreus. Entende? Em outras palavras, os efeitos das transgressões divinas têm somente existência temporária para cumprir os propósitos e eventualmente desaparecem, ao passo que a santidade, isso aqui é importante saber, ela é permanente. E embora esteja dormente, empresa adormecida, na maioria de nós, cresce em poder através do bem e do cumprimento dos mandamentos divinos que realizamos constantemente, o que deveríamos realizar constantemente. Então a santidade, gente, ela é permanente. Embora nós não a vemos completamente, esteja adormecida, ela está crescendo. Por isso que Paulo fala lá o quê? Ainda que o homem exterior se corrompa, está se corrompendo, está indo para o pó, tem prazo, não é permanente. Ainda que o homem exterior se corrompa, no interior, contudo, se renova constantemente. Ok? Então nossos sábios afirmam, e nós já falamos sobre isso, que o terceiro e último templo sagrado já está construído. Mas como? Nós não vemos isso no monte do templo ali em Jerusalém. Vemos uma mesquita ali. Só vemos presente o muro das lamentações. Como que os sábios dizem que o templo sagrado já está construído? Os sábios estão fazendo referência, gente, ao templo em um estado espiritual. Esse templo sagrado já está construído pelo Eterno, pelo próprio Criador, e está aguardando um momento. E esse momento é o advento do Mashiach, quando será materializado de forma física, no seu lugar designado em Jerusalém. Então nós já estamos aqui começando já a desmembrar alguns segredos que os nossos sábios estão revelando aqui para nós. É dito que o templo já está construído pelo Eterno. Templo sagrado em um estado espiritual. Lembra que eu falei que a nossa realidade ela é constituída do aspecto físico e o espiritual. Isso é característica da nossa dimensão, que nós representamos de forma peculiar, que nós mesmos somos formados de corpo, que é o aspecto material, de alma, que é o aspecto espiritual. Então, quando nós queremos entender realidades espirituais, as revelações do Eterno, nós temos que considerar na nossa dimensão esses aspectos. Então, quando eu já falei, lembra que eu falei com respeito ao tempo, que no aspecto físico existirá a reconstrução do templo, mas que também existe um templo espiritual. Na linguagem de nossos sábios já está construído, que na linguagem do Apocalipse
é identificado como a Nova Jerusalém que desce do céu, não é da terra. Vocês entendem? Da terra será construído o terceiro templo no monte do templo em Jerusalém. Mas existe um templo espiritual que Paulo diz em algumas de suas cartas que Deus, o seu intuito é estar edificando uma casa para ele habitar, um edifício, na linguagem de Paulo, para a sua habitação. Esse é o templo espiritual. Aí eu trago um trecho do Talmud em Berahot 33a. É dito: todo aquele que tem conhecimento da divindade é como se o templo sagrado tivesse sido construído em sua época. Está lá no Talmud. Então, o conhecimento do sagrado possibilita a construção desta moradia do Eterno no Espírito. Entendem? Não é difícil de associar o porquê do conhecimento, do Da'at do hebraico. Porque conhecimento tem a ver com intimidade, assim como as Escrituras, como já falei em alguns momentos, quando quer se referir a relações sexuais entre o marido e a mulher, que é o momento mais alto de intimidade entre um homem e uma mulher, é dito lá de que é usado o termo conhecer. Fulano conheceu a fulano e geraram filhos, que é o mesmo termo no hebraico. Conhecimento do Eterno tem a ver com intimidade com ele e passa pela mente. Porque a nossa alma, como nós sabemos, tem uma vestimenta que é a mente, que é o nosso consciente, o nosso subconsciente. Ok? Por isso que está muito associado ao termo conhecimento, essa intimidade com o Eterno, que a mente está associada com a alma. Então os sábios já afirmaram de que o templo sagrado já está construído. Mas é o templo sagrado em um estado espiritual, já está construído pelo Criador. Está aguardando apenas o advento do Mashiach. Isso é uma colocação dos nossos sábios, mas que não corrobora, ela não corrobora com o que está no Apocalipse, onde é dito que quando o Mashiach vier, vai desencadear esse momento da descida dos céus da Nova Jerusalém, como uma esposa ataviada. Os sábios dizem que se materializará em forma física, dentro do entendimento que temos falado, que a nossa dimensão está identificada com o aspecto físico e o espiritual. Então muitos ignoram o aspecto físico, outros ignoram o aspecto espiritual, mas são ambos. Muitos não creem que Jerusalém vai ser reconstruída em Jerusalém, mas será. Porque Deus não trabalha apenas com o aspecto espiritual, mas com o aspecto físico nessa dimensão. E muitos acham que só haverá o templo físico e ignoram o templo espiritual. E não deve ser assim, como nós temos falado até aqui. Não sei se todos
estão entendendo até aqui. Então esse templo será materializado de forma física no seu lugar designado em Jerusalém, após o que jamais será destruído, e a glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, e todo olho verá a sua Shekhinah, que esteve presente no passado ali, no templo também, não só no tabernáculo, no deserto, mas no templo, em Jerusalém. Ok? Tivemos aí uma interrupção no momento no YouTube, mas no Face eu espero que todos estejam aí bem nas suas conexões. Vamos estar aguardando aí. Se estiver sendo transmitido o YouTube, a todos aí queiram se manifestar aí na mensagem, que a gente possa saber se a transmissão está normal. Voltou, né? Ok. Então a transmissão, que está tendo uma informação aqui, a conexão está instável. Ok? Vamos esperar que normalize. Ok, até aí tudo bem? Alguém tem alguma pergunta sobre o que estamos falando até aqui? Vamos começar então com algumas outras revelações aí, ok? Com respeito à vinda do Mashiach, né? Vamos tentar aí trazer mais alguns segredos, mais algumas revelações. Então, como eu havia dito, nós estamos nos chamados, e os sábios usam esse termo, nos dias do Mashiach. Teve um Rebbe que viveu ali em Nova York, um homem muito justo, considerado um tzadik, um grande, uma alma muito elevada. Não sei quantos já ouviram falar, mas é o Rebbe de Lubavitch, ali da linha Hassidic, em Nova York. Ele declarava, como eu já trouxe aqui, vou estar trazendo mais uma vez, é ele que declarava que Mashiach já estava entre nós. Declarava isso. E que está no teto do Beit HaMikdash, no templo. E explicava que a diferença entre o teto e o templo é que o teto não tem a mesma santidade do templo. Aí eu trago aqui o texto, né, que eu me referi do deserto. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Não é coincidência, mas vejam que esse advento da tentação de Yeshua corrobora muito com as revelações dos nossos sábios. Nossos sábios já viram o Mashiach no pináculo. E Yeshua, quando aqui esteve no deserto, ele foi levado ao pináculo, no teto do Beit HaMikdash. Isso significa que o Mashiach está fora de Israel e em breve chegará o tempo da redenção. Isso os sábios falam, gente. Que o Mashiach está fora de Israel. Não está em Israel. Assim como a Shekhinah também. Dizem os sábios que quando o povo, no domínio do Império Romano, foi para a diáspora, quando em Jerusalém o templo foi destruído pelo general Tito no ano 70, aquele advento levou o povo à diáspora, às nações, que perdurou até o século XX, quando o Estado de Israel se torna independente em 1948. Os sábios falam que assim como o povo foi para a diáspora, foi para as nações, a Shekhinah também foi para as nações. E que ela só retornará, por isso que o templo
ainda não está reconstruído e não poderá sê-lo sem que antes o Mashiach retorne. Porque quando ele retornar, na linguagem dos sábios, ele estará retornando também com os dispersos que estão nas nações, e que trará com ele a Shekhinah, que estará de forma definitiva no monte de Etzion, em Jerusalém, cumprindo as profecias de que as nações vão se voltar para o monte de Jerusalém e vão buscar o Eterno. Estão entendendo? Então os sábios já falam isso, que o Mashiach está nas impurezas, está nas nações, buscando os dispersos. E que nós cremos, nós que estamos na Babilônia, estamos sendo resgatados por Yeshua, mesmo que transfigurado em Jesus. Estamos sendo resgatados das impurezas da Babilônia, de Roma, para retornar, ou fisicamente, que a grande maioria não o fará, ou com o advento do Mashiach, se estivermos vivos, na linguagem de Paulo, seremos arrebatados. E os mortos primeiro vão ressuscitar. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados, como está em Tessalonicenses, para o encontro com o Senhor nos ares. Para quê? Para irmos para as mansões celestiais e vivermos felizes para sempre? Não é isso que as profecias falam. Não é essa a perspectiva judaica. A vinda do Mashiach é para estabelecer o reino do Eterno juntamente com a remanescência, juntamente com os filhos de Judá e os filhos de Israel, como está lá na profecia de Oséias, no capítulo 1. Nós falamos sobre isso. Somente com a união dessas duas casas, no encontro desses dois irmãos, desses filhos, né, de Judá e de Israel, é que virá o Rosh, o cabeça, na linguagem de Oséias, o libertador. Estão entendendo? Então, gente, as linguagens dos nossos sábios corroboram em muito com o que está ocorrendo conosco, corroboram em muito com alguns trechos da Brit Hadashah, do Apocalipse. Ok? Estão entendendo? Estou trazendo algumas linguagens, estou começando de forma leve, depois eu vou para revelações mais profundas. Estou trazendo de forma leve algumas linguagens do nosso povo, dos nossos sábios, muito familiar para nós, sobre o Mashiach, de que ele estará nas nações, estará nas impurezas, por isso que é dito que ele está no teto do Beit HaMikdash, na leitura do Hélio do Barit. Rambam, para quem não conhece, é conhecido como Maimônides, foi um dos maiores legisladores da lei judaica, viveu no Egito, foi médico, um sultão, um homem muito sábio, muito respeitado pelo nosso povo, todos conhecem o Rambam. Falando sobre a época do Mashiach, da vinda do Mashiach, ele dizia que sua vinda, gente, guarda isso aqui, é outro segredo, que pouco é falado. Dizia que sua vinda se daria em 2 períodos. Isso é Rambam falando.
Ele tem um livro, ele tem um tratado falando só sobre Mashiach. Nesse tratado, falando da época da vinda do Mashiach, ele diz que essa vinda se daria em 2 momentos, 2 períodos, em 2 partes, em 2 épocas. Na primeira, o mundo não sofreria grandes alterações, continuaria com seu curso natural. Está associado a quem? Que para os judeus, Yeshua ou Jesus não se encaixa no Mashiach porque não cumpriu algumas profecias que com a vinda do Mashiach vai trazer a paz, vai estabelecer o reino eterno, vai trazer Israel ao seu local de destaque nas nações, no aspecto de referência para as nações, de luz para as nações. Então, para a leitura de Rambam, o Mashiach, a sua vinda, se dará em 2 momentos. No primeiro momento, ele diz aqui que não trará grandes alterações, continuará com seu curso natural à humanidade. E existe uma explicação sobre a palavra exílio e redenção no hebraico. Isso aqui é muito importante. Mas antes de prosseguirmos nessa abordagem aqui, relembrando mais uma vez de que esse período está identificado com o nosso tempo. Vocês veem que Yeshua, quando veio, não trouxe no aspecto visível das nações alterações. Entende? O mundo continuou com seu curso natural, com suas guerras, com um predomínio ainda do reino solar. Entendem? Mas antes de falarmos do segundo período, o Rambam também fala de que há uma explicação muito profunda, uma associação muito profunda entre a palavra exílio e redenção na Torá, no hebraico. A palavra redenção no hebraico é Geulah, e exílio é Golá. Então ambas possuem as mesmas letras. Isso, no estudo da Torá e do hebraico, tem uma associação, uma representação muito profunda, que eles chamam de Gimatria. A diferença entre as palavras hebraicas Geolá e Golá, a diferença entre ambas é apenas uma letra, que é o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, que é mudo, é o nosso H. E o Aleph, nas identificações no aspecto espiritual, está associado ao eterno, porque a Aleph, a representação do Aleph numérica é 1. E nós sabemos quem é o único existente, o um e o indivisível. É o eterno. Então vejam que interessante. Quando se coloca o Aleph, ou seja, o divino, dentro do exílio, que é onde não tem o Aleph, só em Geulah. Então quando se coloca o Aleph no Golá, no exílio, gera redenção. Porque redenção é Geulah, que tem o Aleph, e Golá não tem, que é exílio. Então quando você pega o Aleph que está em redenção e põe em Golá, que é exílio, quando você põe a divindade no exílio, você tem redenção. Todos compreenderam isso? Querem que eu repita? Se quiserem, escrevam aí. Ok? É uma das revelações dentro agora do estudo
da Gimátria, das palavras hebraicas. Ok? Todos estão entendendo até aqui? Falamos então do primeiro período, da primeira fase, que segundo Ramban, no Maimonides, a série quer que repita. Então, no hebraico, gente, nós temos duas palavras importantíssimas que dizem respeito a nós e a nossa redenção, que é redenção e exílio. A palavra redenção no hebraico, Geulah, possuem letras da mesma palavra Golá, que é exílio, do hebraico. Só que Geulah, que é a redenção, se diferencia de Golá, que é exílio, por uma letra, que é o Aleph. Tirando o Aleph, Geulah e Golá são as mesmas letras. Então os sábios, porque eles têm revelações e fazem interpretações da Torá pelo sistema da Gimátria, que é pegando palavras com a mesma numeração, com o mesmo número de palavras, de letras, que possuem associações de conceito. Eles interpretaram o Ramban, Maimonides. Ele dizia que se você pega o Aleph de Geulah, que é a redenção, e põe em Golá, que é exílio, você tem a redenção. Porque a palavra Golá com Aleph fica exatamente Geulah, que é a redenção. Querendo dizer que para aqueles que estão no exílio, Golá, nós só teremos redenção se o divino estiver no exílio. Claro que o eterno está em todo lugar, mas o que está querendo dizer aqui, se a Shekhinah estiver no exílio, se o Mashiach estiver no exílio, o representante maior do eterno. Entende? Entenderam? Então são revelações que os sábios nos trazem, pegando palavras da Torá, que têm as mesmas representações numéricas e as mesmas letras, que trazem um conceito embutido neles. As revelações aí. Ok? Espero que tenha sido claro, espero que tenham entendido. A segunda fase que Rambam fala, a primeira então diz que quando o Mashiach vier, não trará alterações significativas na humanidade. Ela continuará no seu curso natural. Foi o que ocorreu com a vinda de Yeshua, sim ou não? Não se tem um reino eterno. A internet está instável, né? Mas fica firme, coloca a mão aí no aparelho, ore para que a gente tenha aí uma transmissão boa, muito estável. Mas se estiver com o Facebook, nós também estamos lá no Facebook, ok? Estamos tanto no YouTube quanto no Facebook, e ambos estão públicos, ok? Então, gente, vamos falar agora sobre o segundo período. O primeiro período é com respeito a esta vinda do Mashiach, de que ele não traria mudanças significativas. Ok? Temos mais algum tempinho, estamos já terminando. Mas o segundo período que o Ramban se refere é o cumprimento que os judeus estão aguardando, que o Mashiach inaugurará um tempo de milagres e cumprimento de profecias do reino messiânico. O mundo voltará como era antes do pecado de Adão e mais elevado. A palavra cobra
Tem mais uma revelação aí, gente. E cobra nós já sabemos onde esteve presente ali no Éden. A palavra cobra, que é narras, do hebraico, tem o mesmo valor numérico, que é 358, pegando as letras que formam a palavra narras, que é cobra, somados dá 358. O mesmo valor numérico, sabem de que palavra? Mashiach. Então, qual a associação que tem cobra com Mashiach? Aí os sábios vão falar que a associação das palavras traz uma revelação. Por que elas estão ligadas? É porque o Mashiach é quem retificará de forma definitiva as consequências das tentações e da tentação da serpente, do Éden. Estão associadas e ligadas porque é o Mashiach que trará a retificação e as consequências da tentação da serpente. Quando eu falo Mashiach, porque estamos falando de palavra aqui, estou falando de ungido. Já falei aos irmãos que existem vários níveis de alma, só conferir lá em nosso estudo Origem das Almas. Existem vários níveis de almas. Existem almas elevadas e menos elevadas, assim como o corpo. O Eterno vê as almas como um corpo. Paulo procurou passar um pouco isso, somos membros uns dos outros. Você recorda desses estudos. Existem almas que são da cabeça. Por isso que o Mashiach é dito por Paulo que ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Mas quando se fala do termo Mashiach, estamos falando da palavra ungido. E quando falamos da palavra ungido, estamos falando da palavra enviados. Então, todos aqueles que são enviados, que são ungidos, que se enquadram no que Yeshua falou, assim como o Pai me enviou, eu sou ungido, eu sou um Mashiach. E Yeshua falou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos dou autoridade de serem Mashiach. Estão entendendo o que está sendo falado aqui? Isso é para dizer que dentro desse entendimento de Rambam, essa revelação do termo cobra, narras, serpente, narras do hebraico, tem um valor numérico, somando as suas letras, 358. É o mesmo valor numérico da palavra Mashiach, enviado, ungido, 358, querendo dizer que na vinda do Mashiach ben Davi, ele trará de forma definitiva e retificará de forma definitiva as consequências da tentação da serpente. Mas todos os que são enviados, todos os que são Mashiach, todos os que são ungidos, que se enquadram no que Yeshua falou, como o Pai enviou ele enviaria outros. Estes também, se vocês se consideram discípulos de Yeshua, se você se considera parte do seu corpo, se você se enquadra dentro daqueles que foram contados como enviados por ele, também estão enquadrados na palavra Mashiach e também participam desse processo de retificação das consequências do pecado da serpente. Por isso que Paulo vai dizer em suas cartas de que em breve Deus esmagará a cabeça da serpente
debaixo de vossos pés. Ele não diz lá debaixo dos pés do Mashiach. Leiam o texto lá. Como eu lembrei agora, não sei o endereço, mas procurem a ferramenta de busca. É dito por Paulo que é debaixo dos nossos pés, dos vossos pés. Isso porque é função nossa, ou deveria ser. Como eu já falei em outros momentos, que nós participamos da família de Yeshua, nós participamos desse processo de redenção dentro do nosso nível, do nosso propósito e missão. Então é atribuição nossa, sim, retificar as consequências da tentação da serpente do Éden, o veneno que ela introduziu dentro dessa revelação que estou trazendo aqui, das duas palavras, Narras e Mashiach, que tem uma associação entre ambas, que tem o mesmo valor numérico. Vocês estão entendendo o que está sendo falado? Qualquer dúvida, pergunto. Vocês estão entendendo? Dê um ok. Ok? Tá tudo certo aí? Todos estão entendendo? Até aqui? Tem alguma colocação? Querem falar alguma coisa? Ok, né? Peguei pelo Face, agora que eu estou vendo. Não sei se estava travando aqui as mensagens do Face. Ok, todos estão entendendo? Está dando para entender, né? Então vamos adiante. Só para terminar mais esse ponto aqui, a gente termina. Rambam na Lei dos Reis, no capítulo 11, 4, ele faz uma declaração aqui muito importante. Rambam, Maimônides, vocês pesquisem sobre ele. Um dos maiores legisladores do povo de Israel, um dos maiores sábios do povo de Israel, uma alma elevada. O Rambam declara: se surgir da casa de Davi um rei que for instruído na Torá e dedicado à observância dos mandamentos, como é prescrito na lei escrita e oral, como Davi, seu ancestral, e ele compelir todos de Israel a andarem no caminho da Torá, revigorar as brechas em sua observância, travar as guerras do Eterno, poderemos então presumir que ele seja o Mashiach. Se ele o fizer e for bem sucedido, vitorioso, sobre as nações em volta dele, construir o templo em seu lugar e reunir os dispersos, então definitivamente ele é o Mashiach. E ele aperfeiçoará o mundo para servir a Deus com um propósito. Então o Rambam está dando aqui a identificação do verdadeiro Mashiach. Aquele que vai surgir da casa de Davi, vai ser instruído na Torá, é dedicado à observância dos mandamentos, vai compelir todo Israel a andar no caminho da Torá, porque mesmo em Israel existem os assimilados, até ateus, né? Vai revigorar as brechas com respeito à observância, né? E vai travar as guerras do Eterno. Ou seja, a empresa de todos esses temas que nós temos falado.
Se ele fizer bem e for bem sucedido, vitorioso sobre as nações em volta dele, construir o templo e reunir os dispersos, isso aqui é muito importante, que é uma das funções do Mashiach, não só trazer o reino eterno, mas ele tem que reunir os dispersos. E para quem já está ouvindo que os profetas falam da grande trombeta, do Shofar Gadol, temos falado, estão já ouvindo o Mashiach. Então corroboram em muito com o que Yeshua fala ali no sermão profético, que quando ele vier, o Eterno mandará os seus anjos e com a autoridade do Mashiach reunirá todos os dispersos, reunirá todos os justos dos quatro cantos da terra, como está lá no sermão profético, quando ele faz referência ao Filho do Homem quando retornar. Ok? Então, irmãos, vamos dar uma pausa no estudo de hoje. Estamos aí nos aquecendo com respeito a algumas revelações que os nossos sábios já traziam com respeito ao Mashiach. Isso é muito importante porque vai nos revelar, vai nos mostrar de que o nosso povo, ele conhece muito sobre o Mashiach. Inclusive, a figura, a representação do Mashiach que está nas nações é a contribuição do nosso povo. É uma cultura, um conhecimento do nosso povo. Que as nações pegam emprestado, que muitos deturpam. Então o nosso povo, ele sim conhece sobre o Mashiach. Nós temos que ouvi-los. Obviamente que quando o Mashiach retornar, diz inclusive nossos sábios que até os mais justos e tzadikim se converterão novamente ao Eterno. Então o próprio Mashiach, quando vier, realmente vai trazer revelações muito profundas, não só para nós, mas também para os judeus. Nós temos que entender, como temos falado desde o estudo anterior, de que precisamos ter um referencial em meio às misturas que o Eterno já sabia que ocorreria, da sua identidade, da identidade do seu ungido, dos seus ungidos, do Mashiach, da Elohim e dos seus ungidos, como sempre foi na história, como temos sempre falado, que rejeitaram, perseguiram. Temos que entender que eles, sim, devem ser o nosso referencial. São eles que possuem a verdadeira identidade do Eterno. O Eterno assim falou que ele seria conhecido e seria o seu nome por toda a eternidade, como Elohim Livrim, o Deus dos Hebreus, o Deus do povo de Israel. Que Deus abençoe a vida de todos, aos que estiveram aí conosco, a Neco, a Maria Zezé, a Célia, aqueles que estão conosco aí, queiram mandar aí as suas mensagens, para a gente saber que estão aí acompanhando conosco, mas a todos vocês que estiveram aí presentes no estudo de hoje, eu desejo aí um final de Shabbat, final de semana aí abençoado. Estaremos de volta, se Deus nos permitir, amanhã às 16 horas, dando sequência aí a mais revelações sobre o Mashiach, segredos revelados. Vamos entrar em revelações profundas. Boa noite para todos aí, para o Neco, para a Valquíria. Queiram sempre fazer suas perguntas e colocações. Eu espero que todos estejam entendendo aí o que temos falado até aqui. Forte abraço. Shalom, shalom.
Forte abraço a todos do Face.